Olá, seja bem-vindo ao canal do Mapa Concursos. Meu nome é Bruna Gauer, sou perita criminal e mentora do Mapa Concursos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de algumas lições que eu aprendi ao longo da minha jornada concurseira e que a gente também já pôde extrair com as experiências dos nossos alunos, nesses anos de mentoria já. Bom, o primeiro de tudo é que a gente precisa ter em mente que nem todo dia vai ser fácil estudar. Não adianta querer estar animado para estudar, isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, a gente não precisa ter motivação para estudar todos os dias, mas sim disciplina, disciplina de se criar um ritmo de estudo e daquilo se virar um hábito. A gente diz, na verdade tem uma frase famosa que fala que a motivação te faz iniciar e a disciplina e o hábito é que te fazem continuar. E para o estudo para concursos não é diferente. Então sim, vai ter dia que vai ser mais maçante, que a gente vai se deparar com alguma matéria que a gente nunca estudou ou que a gente tem mais dificuldade. Vai ter dias que o estudo vai fluir com mais tranquilidade, porque afinal é um estudo um pouco mais direcionado para a carreira que a gente escolheu, para a carreira pericial, por exemplo, para carreiras policiais em geral. Então, o estudo é um pouco mais direcionado e tem de ser um pouco mais prazeroso que, por exemplo, um estudo para cursinho vestibular, Tem que ter isso em mente que nem todo dia vai ser fácil, mas que a gente precisa ter um ritmo, para pensar num estudo de qualidade no longo prazo e não simplesmente só estudar quando está animado ou só estudar quando de fato vai vir alguma matéria que a gente gosta, Então, é nesse caminho. Outra coisa, pensando nisso mesmo, de não só buscar motivação no seu dia a dia, a gente tem que ter um pouco de estratégia para não estudar somente aquilo que a gente gosta. Eu, como farmacêutica, daqui a pouco poderia querer estudar só farmacologia e toxicologia e deixar os direitos, um raciocínio lógico, informática de fora. Só que na hora da nossa prova, todas as matérias importam. Então, a gente precisa ter um pouco de estratégia para direcionar um pouco o estudo, seja se embasando pelo edital anterior, ou se o edital está muito defasado, buscando ver o que está sendo cobrado hoje em dia nas provas de perito, para direcionar o nosso estudo. Eu, por exemplo, na minha época, estudei medicina legal e criminalística, a torto e a direito, porque eu gostei, me identifiquei com a matéria, e deixei um pouco de lado português. Então, por incrível que pareça, nas duas provas que eu fiz, português, que é algo básico, que a gente vê lá desde o ensino fundamental, eu fui relativamente mal, por sorte, eu fiquei bem classificada aqui no Rio Grande do Sul por causa das outras disciplinas, No caso de Santa Catarina, do IGP de Santa Catarina, minha classificação já caiu bastante e com certeza a minha nota de português, se tivesse sido melhor, teria me garantido uma melhor classificação. Pensando ainda em estratégia, a gente tem que focar também em se ter uma melhor qualidade de estudo. E não simplesmente pensar em volume. Quanto mais eu estudar, quanto mais horas eu estudar, melhor. Então, isso era uma coisa que eu fazia de errado. Estudava em todos os momentos do meu dia, sempre que tinha oportunidade, eu simplesmente estudava sem nenhuma estratégia, não revisitava os conteúdos já estudados antes. Então, isso foi uma coisa que, claro, deu certo aqui no Rio Grande do Sul? Deu, mas em Santa Catarina minha classificação também já caiu porque eu não lembrava de muita coisa que eu tinha estudado, então eu precisei quase que reestudar do zero muita coisa. Então essa falta de estratégia deu certo numa, mas não deu certo em outra, e com certeza se eu tivesse mantido uma estratégia desde o início, de manter ciclos de revisão e exercícios, eu teria tido uma melhor classificação. E aí, por último, um ponto que às vezes a gente não espera isso, e que só quem estuda há mais tempo é que se depara com isso, que muitas vezes a gente não consegue contar com uma rede de apoio. E são justamente as pessoas mais próximas, familiares e amigos, que quando a gente mais precisaria do apoio deles, eles não entendem, por que a gente precisa se dedicar tanto, por que a gente precisa abdicar de momentos, entre amigos e a família. Então, às vezes a gente precisa, fica esperando aquele apoio em casa e não tem, e aí se desanima. Então, pensa que isso não é só contigo, isso acontece com vários concurseiros. E aí é justamente por isso que eu dou a sugestão de se buscar uma rede de apoio em outros concurseiros. Nós aqui na mentoria, temos o nosso grupo de mapinhas, que são os alunos do mapa, e a troca entre os alunos é muito bacana porque muita gente se vê que não está sozinho, que tem muito mais gente no mesmo barco. E o legal que eu fiz na minha época de concurso é buscar sempre concurseiros um pouco mais experientes e tentar aprender, ver o que eles aplicam na rotina deles, o que tu poderia indicar, incluir na tua. Claro que evitando aquelas comparações, de ele faz tudo isso, eu não consigo fazer,
porque, né, cada um tem sua realidade, cada um tem as suas condições, então não é para usar como um comparativo de se menosprezar, de se diminuir, mas sim para se ver aonde se pode chegar e tentar extrair boas estratégias de estudo, boas influências nos seus estudos, certo? Então, recapitulando quais foram as lições. Primeiro, não vai ser gostosinho de estudar todos os dias, né? A Leilane é uma que diz que se fosse fácil, né? Se fosse leve, se chamaria alface e não concurso público. Então, a gente precisa ter disciplina para estudar todos os dias, a gente precisa ter estratégia, tanto para dividir bem os estudos, né, de se estudar o que é mais importante, quais são as disciplinas mais cobradas, né, não simplesmente estudar somente aquilo que a gente gosta, e também focar então um pouco mais na qualidade, na estratégia de estudo e não somente no volume, né, muita gente tem aquela ânsia de fechar edital o quanto antes, e essa ânsia de simplesmente estudar tudo e não revisitar o conteúdo ao longo do tempo, como eu já fiz e já aprendi, pode sim te prejudicar, especialmente, talvez num curto prazo, numa prova iminente, talvez isso até te ajude, mas para um próximo concurso, como foi o meu caso, você vai ver que o conteúdo não vai estar tão retido e você vai ter um gasto maior de tempo, né, porque vai ter que estudar aquilo tudo novamente. E por fim, eu sei que às vezes, né, é difícil, a gente precisa de um apoio, a gente precisa ter aquele ombro amigo, né, pra gente chorar as pitangas quando a vida tá difícil, quando o estudo não tá fluindo, ou quando não tá indo bem em alguma disciplina. Claro que sempre que a gente puder contar com famílias e amigos, né, é melhor, mas isso nem sempre acontece, então, se possível, busque uma outra rede de apoio e saiba que você não está sozinho nessa, né? Tem muita gente nesse barco, tem muita gente estudando para concurso e passando pelas mesmas apreensões que você no dia a dia, certo? Então, as lições do dia são essas. Espero vocês num próximo vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!